Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a nossa aula é sobre blocos retangulares. Já ouviu falar dos blocos retangulares? É isso mesmo. Essa aula dos blocos retangulares, vamos calcular volume, faz parte do material Aprender Sempre, volume 2, e nós estamos iniciando hoje a sequência de atividades número 4. Essa sequência vai falar de bloco retangular, vai falar de cilindro reto e vai falar de prismas retos também, tá bom? Então, para acompanhar a nossa aula de hoje, se você já pegou esse material lá na sua escola, separe ele aí para ver os exercícios. Mas se não pegou também não tem problema, separe folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, que você consegue acompanhar a nossa aula naturalmente. E você, professor, se quiser saber qual é a habilidade da aula, vai lá no repositório, baixa o PPT, no final tem lá quais são os objetivos da aula e a habilidade, tá bom? Então, claro que hoje eu conto com a presença da professora Inês, para me ajudar aí no decorrer da aula, nas atividades, né, professora Inês? Bem-vinda! Obrigada, professora Roberta. Boa tarde. Boa tarde também a todos os pais e professores que acompanham nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Alunos, não se esqueçam de entrar lá no chat da sua sala de aula. O seu professor estará te esperando. Aí você resolve as atividades, envia para o seu professor e você, professor, repassa aqui para a gente poder divulgar, ok? Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos começar falando dos blocos retangulares. Então, aqui na tela para vocês, o que são os blocos retangulares? Os blocos retangulares, palavra bonita, são sólidos geométricos tridimensionais, ou seja, eles têm 3 dimensões. Eles têm comprimento, largura e altura. Quando a gente fala em sólido geométrico, a gente está falando do quê? A gente está falando daquelas figuras espaciais. Mas no caso dos nossos blocos retangulares, todas as suas faces são faces planas. Por isso que a gente faz parte aí da família dos poliedros. Então, eu queria que vocês viessem comigo aqui um pouquinho. Eu tenho sobre a mesa alguns casos de blocos retangulares, tá bom? Então, aqui eu tenho ele em pé e deitado, né? Só para você ver a diferença. Mas o que você tem que saber do bloco retangular? O bloco retangular, ele é composto por 6 faces, e todas as faces são retangulares. Claro que quando a gente está falando em faces retangulares, a gente tem que saber que todo quadrado também é retângulo, por causa das suas propriedades. Então, às vezes, as suas faces retangulares podem ser quadradas também, tá bom? Mas são 6 faces retangulares. Quando a gente apoia esse bloco retangular em algum lugar, essa parte onde apoia é a nossa base. Então, aqui a gente tem a base de cima e a base de baixo, né? As duas bases. Então, esse está apoiado assim, ó. Base e base. E o restante é face lateral, tudo bem? Então, aqui a gente tem que lembrar que o cubo se encaixa também nos nossos blocos retangulares. Então, eu vou voltar ali para a tela, pode mostrar para eles. A gente tem lá, então, bases e faces laterais são retângulos ou quadrados, e as faces laterais são perpendiculares às bases. Claro, a gente está falando de blocos retangulares, que nem a gente está falando de tijolo, paralelepípedo, então eles formam 90 graus aí com a base, tá bom? Legal? Então, olhando para as nossas duas figuras que tem aí, a gente tem as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, quando a gente tem as 3 dimensões, a gente consegue facilmente achar o volume. Então, volume dos blocos retangulares. Quando a gente fala em volume, a gente tem as 3 dimensões, a gente chama normalmente na matemática de A, B e C. Então, a primeira medida, por exemplo, o comprimento vai ser a medida A, a largura vai ser o B e a altura vai ser a C. Tanto faz, tá bom? Mas você vai usar os 3 valores aí. Lembrando que quando for cubo, as 3 vão ser iguais. Quando a gente fala em volume, para calcular o volume, basta multiplicar as 3 dimensões. Então, comprimento vezes altura vezes largura. Tanto faz a ordem. Quero fazer um detalhe aí, quero que vocês prestem atenção num detalhe desse slide. A gente tem escrito aí volume e capacidade. Aí você fala, professora, mas tem alguma diferença entre volume e capacidade? Eu não sei bem, eu acho que é a mesma coisa. Quando a gente fala em volume, a gente está pensando naquilo que, assim, o espaço que aquela figura está ocupando. Então, olhando para essas minhas figuras da mesa, o volume é essa parte aí. Aí você fala, mas e capacidade, não é a mesma coisa? Tem uma diferença. Quando a gente está falando em volume, a gente está usando as dimensões externas da figura. Então, a gente está usando o que foi passado do lado de fora. Agora, quando a gente fala em capacidade, eu estou olhando as medidas internas, eu estou querendo ver o que cabe dentro. Então, eu estou medindo por dentro. Aí você fala assim, mas tem muita diferença? Vai depender do que você está calculando. Por exemplo, se eu falar de uma caixa d'água e eu quiser a capacidade da caixa d'água, eu vou ter que pegar as dimensões internas da caixa d'água para ver o que cabe dentro. Por quê? Porque a caixa d'água ela é feita de um material que tem uma espessura. Então, essa espessura faz a diferença entre volume e capacidade. Falou em capacidade, eu estou olhando para o lado de dentro, medidas de dentro. Falou em volume, eu estou olhando as medidas de fora.
Claro que muitas vezes no exercício ele fala volume, capacidade, vai usar as dimensões? Vai. Mas sempre tome o cuidado que se o exercício falar na espessura do material que forma, a caixa d'água, que forma aquele cubo, que forma o que seja, né? Mas falou da espessura do material, você tem a diferença entre capacidade e volume, tá bom? Mas vamos ver um exemplo para poder entender melhor essa aula? Vamos. Então, exemplo 1. A atividade 3, lá da página 100. Eu peguei essa atividade 3, item A, que tem a historinha do Michel, que vai fazer uma mudança aí, e separei em partes. Então, eu vou fazer como exemplo a parte que tem o desenho do caminhão, vocês vão entender isso. Depois a gente vai ver nas caixas e assim a gente vai continuando, tá bom? E aí vocês vão continuar para mim o exercício. Então, primeira parte, vamos ver a história. A família de Michel irá se mudar e, para transportar a mudança, contrataram um caminhão-baú, cujas medidas das dimensões estão explícitas na figura abaixo. Como a gente está falando aqui do caminhão-baú e ele vai pedir a capacidade do baú deste caminhão, claro que essas medidas que estão aparecendo aí para vocês são as medidas internas da figura, porque eu quero saber o que cabe dentro do caminhão, tá bom? Então, a gente tem um desenho de um caminhão e tem lá como comprimento 5 metros, como largura 2 metros e como altura 3 metros. Então, tem aí as 3 dimensões, 5, 2 e 3. Ele quer a capacidade, nada mais é que o volume interno. Tá bom. Então, aqui eu tenho que colocar como uma das unidades sendo A, a outra B e a outra C. Tanto faz? Tanto faz. Então, eu vou escolher na ordem, tá bom? Os 5 metros, que é o comprimento, vai ser o A. O 2 metros, que é a largura, vai ser o B. E os 3 metros, que são a altura, vão ser o C. E aí, eu vou trocar o A, o B e o C na fórmula do volume, que é A vezes B vezes C. Então, o meu volume vai ser igual. O valor do A é 5, que multiplica o valor do B, que é 2, que multiplica o valor do C, que é 3. No caso, como é uma multiplicação e tem 3 fatores, tanto faz qual você vai pegar, tá bom? A ordem dos fatores não altera o produto? Não. Então, eu vou pegar os 2 primeiros e o resultado vezes o terceiro. 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 3 vai dar 30. Aí você fala, tá, e qual é a unidade, professora? Você não fez metros vezes metros vezes metros? Então, quando a gente fala em volume, a gente tem metros cúbicos. Então é bem simples assim? Comprimento 5, largura 2, altura 3, multipliquei e deu 30 metros cúbicos é a capacidade do baú deste caminhão. Tá, então já fiz a primeira parte do exercício. Agora você vai continuar para mim, tá bom? Então vamos lá, ó. Atividade 3, a parte 2 da página 100. Então a gente já tem o caminhão, já sabe que cabe 30 metros cúbicos lá dentro? Legal. A família de Michel irá se mudar e os utensílios serão guardados em caixas com formato de cubo. Lembra que o cubo é a mesma coisa que um paralelepípedo, um bloco retangular, que é o nome da aula? É o mesmo esquema? É o mesmo esquema, tá. Cujas medidas estão representadas na imagem a seguir. Então, a gente tem uma caixinha, vou até pedir para mostrar aqui, por favor, a minha mesa, como se fosse esse cubinho aqui, ó, tá bom? Certo? Deu para ver? Então, lembra, a gente tinha o baú do caminhão, vamos imaginar que esse é o caminhão, e agora a gente tem as caixinhas lá dentro. Então, pode voltar para a tela. Dimensões da caixinha, 1 metro, 1 metro, 1 metro, porque é um cubo, são todas iguais? Eu quero saber o volume da caixa. Você fala, professora, por que agora você colocou volume e no caminhão era capacidade? No caminhão, eu estava pensando no que cabia dentro. Aqui na caixa, eu quero a parte externa para poder colocar dentro do caminhão. Tá bom? Então, aqui as dimensões 1 metro, 1 metro, 1 metro, já é do lado de fora. Tô entendendo. Então, eu quero saber qual é o volume. É uma conta bem simples, né? Quem é o A, quem é o B e o C, só multiplicar. Resposta bem simples, professor Inês, tempo curto, né? Com certeza, tempo curtinho, só para dar tempo de eu colocar algumas coisas aqui no meu caderninho. 1 minutinho, pessoal, já voltamos. Volume do cubo, já voltamos.
Professora Roberta, gostei de ver. Nossos alunos, lá no seu exemplo, já estavam mandando a resposta do exemplo. E da atividade, o chat bombou. Só apareceu lá 1 metro cúbico. Então, vai um grande abraço para os alunos, professores, aqui da Leste 4, Leste 3, Sul 1, Sul 2, de Cesário Lange, Ourinhos, Botucatu, São José do Rio Preto, Penápolis e Socorro. Vamos conferir? Vamos. Então, vamos lá. Esse era bem tranquilo, né? Então, a gente tem lá a caixinha no formato de um cubo, então as 3 dimensões são iguais. Então, o A vale 1, o B vale 1 e o C vale 1. Então, para calcular o volume, basta multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1 metro cúbico. Então, dentro dessa caixa, no caso a gente está pensando no volume, né? A caixa em si ocupa 1 metro cúbico. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos ver agora a caixa dentro do caminhão? Vamos. Então, a nossa parte, oh meu Deus, a próxima parte, parte 3, é lá. Lembrando que a capacidade do caminhão é de 30 metros cúbicos, não ri de mim não, professor Inês. E o volume de cada uma dessas caixas, nas quais os utensílios da mudança serão guardados, é de 1 metro cúbico. Então, 30 e 1. Ah, tá bom. Determine a quantidade máxima de caixas que a família de Michel poderá levar em uma viagem nesse caminhão. Eu quero uma única viagem. Eu quero saber quantas caixas de 1 metro cúbico cabem dentro de um caminhão que tem a capacidade de 30 metros cúbicos. É bem simples. Tá, então eu quero a resposta lá no chat e eu quero saber que conta você fez para descobrir quantas caixas cabem dentro do caminhão. Professora Inês, e aí? Professora Roberta, só vou dar 1 minuto e meio, porque você pediu para que eles esclarecessem a conta que eles fizeram, mas já tem resposta no chat. Ok, já voltamos. Voltamos, e lá no chat, professora Roberta, só apareceu a resposta 30 caixas. Incrível, né? Pois é, e ainda colocaram a continha e tudo. Adorei. Então, vai um grande abraço aí para os alunos, professores, quem está participando lá de Piracicaba, Conchas, Paraguaçu Paulista, Guarulhos, Marília, Cotia, Mococa, Avaré, Dourado e Dracena. Vamos conferir? Vamos. Antes eu quero mandar um abraço para o Guilherme e para a Alanis, do Galixo, da escola que eu trabalhava. Um abraço especial para vocês. Continuem assistindo as aulas, hein? Vamos lá. Como que a gente faz, então? Que conta vocês fizeram? Vocês colocaram no chat divisão, né? Isso mesmo. Se a gente tem uma capacidade do caminhão de 30 metros cúbicos e a gente sabe que cada caixa tem 1 metro cúbico, para saber quantas caixas cabem dentro desse caminhão, basta dividir um pelo outro, né? Uma medida pela outra. Então, eu vou dividir 30 por 1, certo? Como é metros cúbicos e metros cúbicos, cancela a unidade e vão dar 30 caixas, certo? Nada mais é que uma razão que vocês já viram bastante este ano. Então, a resolução eu escrevi capacidade do baú dividida pelo volume da caixa e resultam aí nas 30 caixas. Tudo bem? Tranquila essa atividade, né? Bem simples? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Vamos fazer mais uma atividade aí do material. Página 100, atividade 4. Quero que vocês observem essa atividade. Olha lá, a gente tem uma piscina aí desenhada, tá? Tem a historinha do Tiago, já vou ler para vocês, mas eu quero que vocês observem essa piscina. Essa piscina tem uma parte funda e tem uma parte rasa. Eu queria que vocês percebessem que a piscina ela é formada por 2 blocos retangulares. Vou pedir para vocês virem aqui comigo. Claro, não tenho as mesmas dimensões, tá? Mas imagina que esse bloco retangular de baixo é a parte de baixo, a parte funda da minha piscina, e aí eu vou colocar em cima dele a parte rasa. Claro que na minha parte rasa, vou até virar para ficar mais fácil. Aê.
A parte rasa é menorzinha lá, é mais estreitinha. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem lá 2 blocos retangulares. Eu vou imaginar 2 blocos retangulares separados, calcular o volume de cada um, ou a capacidade, no caso, né, porque é a capacidade da piscina, para depois juntar, tá bom? Então, pode voltar lá para a tela? Então, eu quero que vocês observem que tem a parte rasa. Se a pessoa falar, a parte rasa é só esse contorno. Tudo bem, não estou pensando em parte rasa e fundo, eu estou pensando em 2 blocos retangulares, tá bom? Então, primeiro eu vou pedir um bloco, depois eu vou pedir o outro e depois a gente vai juntar. Então, vamos ver a historinha, ó. Tiago instalou uma piscina de fibra em sua casa. As dimensões internas dessa piscina encontram-se representadas no desenho abaixo. Calcule a capacidade da parte funda dessa piscina. A gente está pensando no bloco retangular de baixo. Então, olhando os 2 blocos, o bloco de cima tem dimensões 6 metros, 10 metros e 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros. Essa é a parte rasa que eu ainda não estou olhando, tá bom? Parte de baixo, que é a que a gente vai olhar agora. A gente tem lá de comprimento 8 metros, de largura 4 metros e de altura 1,8 metros, 1,80 m. Então, quais dimensões vocês vão usar agora? 8, 4 e 1,8, na ordem que quiser. E esses 3 valores eu quero saber qual é a capacidade desse bloco retangular de baixo. Professor Inês, esse eles vão ter que fazer uma continha, tem um número com vírgula aí, vai dar um tempinho maior, né? Sim, vou dar 1 minuto e meio. Ah, bom, 1 minuto e meio, vai. Então, 1 minuto e meio, voltamos, eu quero o volume, ou seja, a capacidade da parte de baixo dessa piscina. Já voltamos. Professora Roberta, só teve uma resposta no chat. 57,6 metros cúbicos. Uma resposta? Ou a mesma resposta? A mesma resposta. Ah, bom! Então, vai um grande abraço aí para quem está participando. Lá de Pariquera Sul, Jaboticabal, Sorocaba, Taboão da Serra, Caraguatatuba, Itapetininga, Francisco Morato, Louveira, Presidente Prudente, aqui da diretoria Centro-Oeste, Paranapuã e Hortolândia. Vamos conferir? Vamos, desculpa a brincadeira, mas tá bom. Vamos lá, então a gente tem as dimensões 1,8, 8 e 4. Tanto faz a ordem, tanto faz a ordem. Eu vou colocar como 8 sendo A, 4 sendo B e 1,8 sendo C. Claro que eu não sei se na minha resolução está nessa ordem, mas não faz diferença, tá? Já que eu vou só multiplicar, tanto faz. Então, no lugar do A é o 8, 8 que multiplica. No lugar do B, o 4, que multiplica o C, que no caso aqui é 1,8. 8 vezes 4 é tabuada, dá 32. E vou multiplicar 32 por 1,8. Vou fazer 32 vezes 18 e depois colocar uma casa decimal, tá bom? Então, aqui, 32 vezes 1,8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Vou somar, está quase saindo da lousa. 6, 5 mais 2, 7. 2 mais 3, 5. Como a gente tem que ter uma casa decimal por causa do 1,8, vai dar 57
0,6 metros cúbicos, porque era unidade em metro, tudo bem? Não apareceu metro cúbico aí, vou mostrar então na minha resolução, que eu escrevi em cima do Libras, desculpa aí. Então, 32 vezes 1,8 é 57,6 metros cúbicos. Tudo bem a parte de baixo da piscina? Vamos para a parte de cima? Então, vamos lá, ó. Parte de cima, quais são as dimensões da parte de cima? 6 metros, 10 metros e 0,3 metros. Então, eu quero saber agora qual é a capacidade dessa parte rasa de cima, ou seja, do meu bloco retangular de cima. Professora Inês, quanto tempo para essa atividade? Professora Roberta, aí também tem número com vírgula, tal, 1 minuto e meio. Ok, voltamos em 1 minuto e meio, boa sorte. Professora Roberta, 18 metros cúbicos? Isso mesmo. Então, um grande abraço aí para os alunos alguns dos alunos que estão participando, porque tem um monte. Então, Ana Cecília, Ana Carolina, Gustavo, Jennifer, Cibele, Adriele, Rafaela, Alexandre, Vitória, Vinícius e Maria Fernanda. Vamos conferir? Vamos, gostei do nome do povo. Então, vamos lá. Meu valor do A, vou chamar o A de 6, o B de 10 e o C de 0,3 metros, que nada mais é que 30 centímetros. Então, a gente tem aqui 6 vezes 10 vezes 0,3. Então, quanto que é 6 vezes 10? 6 vezes 10, tabuada. 60 vezes 0,3. Como que eu vou fazer 60 vezes 0,3? Eu vou fazer 60 vezes 3 e vou pôr uma casa decimal. 60 vezes 3, dá para fazer 6 vezes 3, que é 18. Então, 60 vezes 3 vai dar o 18 com o zero do lado, 180, mas como tem uma casa decimal, dá 18. Então, deu 18 metros cúbicos, ok? Então, a parte de cima tem 18 e a parte de baixo tinha 57,6. Aqui só se alguém quiser tirar, tá bom? Foi muito rápido. Muito bem. Porque agora a gente vai finalizar a aula. Como? Olhando para a piscina como um todo, certo? Então, olha lá para a piscina. Você tem a parte funda que tem 57,6 metros cúbicos. Você tem a parte rasa que tem o 18 metros cúbicos. Lembrando que eu estou pensando nos blocos, certo? Agora, olha a pergunta. Para encher essa piscina até a sua capacidade máxima, Tiago precisará de quantos litros de água? Você fala, peraí, professora, litros? Você está em metros cúbicos? Eu vou ter que ir para o litro? Meu Deus! Então, calma. Primeiro, você vai ter que somar os dois valores, fundo e raso, para descobrir quantos metros cúbicos tem no total. E depois, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Então, você vai lá e vai multiplicar por 1.000. Soma e multiplico por 1.000? Isso mesmo. Professora Inês, a aula está acabando. Você vai ter que ser rápida. Quanto Sim. tempo? Pessoal, 50 segundos. Ok, já voltamos.
75.600 litros, gostei de ver. Então, um grande abraço aí para todos os alunos, em especial para Ana Júlia, Giovana, Kilian, Ana Cristina, Flávia, Nathalie, Vitória, Vinícius e Tainara. Professora Roberta, vamos conferir? Vamos. Tem que lembrar que na hora que você vai somar, você tem que encaixar vírgula embaixo de vírgula. Ou 18 não tem vírgula, então tem que colocar 18,0. Aí sim você vai somar e aí você vai encontrar 75,6, que vezes 1.000 vai dar 75.600. Lembrando que multiplicar por 1.000 é andar 3 casas para a direita. Então, a capacidade dessa piscina é de 75.600 litros, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha entendido como calcula volume de bloco retangular, tá bom? Pratique, faça a tarefa e peça exercício para o seu professor, tá bom? Certo, professora Inês? Isso mesmo. E não se esqueça de avaliar a nossa aula. Então, vai estar aparecendo para você aí o QR Code, o link. Coloque lá o que a gente precisa melhorar para que você aprenda cada vez mais matemática. E a gente se vê numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.